Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Mais um caminho, mais uma construção de conhecimento, para que a humanidade consiga caminhar diferente, conquistar aquilo que é necessário, e aprender aquilo que verdadeiramente vai fazer com que ele cresça, Praticamente, 100% das pessoas aí se formam, estudam, ou na ordem, estudar e se formar. E mesmo por todos esses anos dentro da escola, pouco se aprende sobre dinheiro, questões financeiras, talvez a questão da economia, uma coisa e outra e tal. Mas como você fabricar o seu dinheiro, trazê-lo até você, atrair, ter, e aí que vem o mais importante, manter, E existe uma coisa também que é o movimento contra a passagem do tempo, Muitas vezes o dinheiro ele se dilui, Como você vê em vários movimentos de heranças e mesmo de legados aí, de empresas que às vezes passam para a segunda, terceira geração e não suportam esse caminho. Ele não foi blindado para isso, não tem um caminho, não tem uma construção para isso, E aí que entra o conhecimento, Quando você tem conhecimento de todos os caminhos, então eu não vou falar nem da economia, eu vou falar do próprio dinheiro, da prosperidade, da abundância, como as coisas sempre foram desde o princípio desse planeta, Quando tudo começou a ser formado, todo ensinamento veio, está registrado aí numa coisa que chamamos, de alma do mundo, como se fosse um grande livro eterno. E tudo que você busca, você acessa. E tudo que é construído aqui, nesse plano físico, vem de lá. Mesmo a pessoa que ela não crê em nada, ela é intuída a alguma coisa. E ela vai construir, fazer, criar, inventar, para trazer isso para cá. Estamos falando de coisas que fazem o bem à humanidade, não coisas não interessantes, Então, se as crianças fossem preparadas, desde pequenas, a lidar com isso, a ter respeito com o dinheiro, mesmo quem vem de um berço mais farto e aquele que não tem nada, saberia, E depois ele vai crescer, vai trabalhar isso, ele vai passar isso para os filhos, bom, enfim, a coisa, em alguns anos, teríamos uma construção diferente, Mas o conhecimento clássico, ele não abrange esse tipo de coisa, Então, as pessoas se formam tudo e vão trabalhar, vão fazer os movimentos, crendo, E claro que muitos terão sucesso e muitos não terão sucesso, Porque não aprenderam a ter sucesso ou a fazer as coisas caminharem, Por isso que às vezes uma pessoa, às vezes, sem muita instrução, ela abre um comércio, ela tem um carrinho de alguma coisa na rua, ela vende não sei o quê, porque a necessidade, faz ela se mexer, E aí, alguns desses já têm uma cabeça voltada para as coisas, conseguem grandes êxitos, e algumas vezes não dão resultado, Então, mesmo uma palavra que está na moda, que é empreendedorismo, Então a pessoa pensa que às vezes, fazer comida em casa, fazer uma coisa é um empreendedor, É necessário um período para chegar nisso. A coisa tem que funcionar, Quando você tira água de pedra, você está empreendendo, Porque empreender com dinheiro não é uma coisa difícil, Às vezes o difícil é fazer dar certo,
porque o dinheiro permite fazer as coisas, mas não tem a necessidade, né? E às vezes se perde no meio do caminho, né? Então, por que eu estou falando tudo isso, né? Nós estamos numa construção falando sobre a nova era e tudo, e hoje eu quero falar sobre um pouco a humanidade, né? Para que todos compreendam o quanto é importante estudar, saber, né? Conhecer as coisas, né? Porque a escola ela está muito focada em ensinar baseado em fatos, né? E as coisas vão mudando de tempos em tempos, né? Não existe uma ideia de um conhecimento clássico, alguma coisa mais elevada, né, que possa trazer a todos, né, uma movimentação de crescimento maior, né? Então, o que acontece, né? Quando nós começamos a aprender a lidar com isso, as coisas começam a mudar, porque a tua cabeça muda, os seus pensamentos se dirigem. Então, por exemplo, você aprendeu vários fatores, né, vários caminhos, né, para você começar a construir sua vida financeira, suas coisas, né, a base da conquista, da movimentação. Então, o que você faz? Você coloca foco nisso, é natural, é uma alegria que bate lá dentro, né, aquela coisa, né, que não podemos chamar de ansiedade, porque não pode ser uma ansiedade, né? Ansiedade não é uma coisa interessante, né? O que é isso, né? Um formigamento, né? É uma aflição que você tem de realizar, né? Então, essa aflição, o que ela realiza, né? Ela vai fazer você buscar cada vez mais. E aí você começa a encontrar fatores, ferramentas, caminhos que vão trazer para você aquilo que é necessário. E é assim que as coisas vão se acertando, elas vão acontecendo, né? E vão trazendo isso. Agora imagina se você, quando criança, tivesse recebido um ensinamento, né, desse tipo. Então a criança ela tem uma pureza, né? Ela não tem limites, não tem nada que bloqueie o caminho dela. Então às vezes as pessoas acham legal, né? Uma criança, às vezes com pouca idade, não sabe nem escrever direito, mas sabe toda a tabuada. O outro aprende a escrever muito cedo. Mas, por exemplo, né? O que acontece? Sabe escrever, né? Mas ainda morde o irmão, por exemplo. O outro sabe a tabuada, mas tem vergonha do corpo, alguma coisa que não sabe trabalhar no corpo, porque é uma criancinha, tudo, né? Às vezes aquelas coisinhas de criança e tudo. Então, quando a criança começa a aprender sobre a perfeição, sobre quem ela é, o que ela é, né? E começa a receber um ensinamento, que o conhecimento que o mundo oferece, essas coisas ficam para trás, né? Então você vê que há um bom tempo atrás as pessoas elas entravam na escola com uma idade um pouquinho maior, né? E aproveitavam melhor a infância, brincavam mais, tinham mais contato com as coisas, né? E hoje as crianças estão enfiadas em escolas desde cedo, desde criança, né? Então perde-se a ideia criança, né? Mas quem sou eu? Só estou falando, né? Porque isso vai gerando uma situação na qual nós chegamos, né? Estamos aí com uma série de coisas, né, acontecendo que um pouco provém disso também, né? Então você como adulto, né, deve começar a buscar aprender alguma coisa, conhecer esse mundo para mudar isso, né? Começar a elevar uma consciência. E se você tiver filhos, tiver um filho, uma filha, você vai saber passar alguma coisa diferente, né? Mesmo sobrinhos, crianças que estão próximas, de repente ir numa escola, fazer uma palestra, falar alguma coisa, esse tipo de coisa começa a movimentar, né?
Então existe uma coisa, né, que inclusive nós temos um curso sobre isso, né, que deveria ser ensinado em escolas, que é o poder de compreensão, né? Compreender as coisas. Então, por exemplo, o que nós trabalhamos entre nós, né? Nós trabalhamos uma construção metafísica que abrange tudo aquilo que o universo oferece. Mas o primeiro ponto disso é o saber. Então, eu tenho que saber lidar com as coisas, né? Eu tenho que ter sabedoria para fazer as coisas acontecerem. Então, eu não aprendo só um caminho, ou aprendo uma coisa, ou tenho lá uma apostila que eu vou colocar na gaveta, ou eu não sei como é que chama isso hoje, né? Você recebe lá um arquivo no e-mail, lá que tem lá o curso e tá lá. Enfim, né? Eu estou no tempo da apostila ainda. Então, aquilo está arquivado, está lá, guardado, não sei o que, está no seu e-mail e tal. E é isso. Talvez um dia você lembre de mexer ou não, ou mexe ou não mexe, ou talvez nunca mais vai mexer naquilo, né? Nesse caminho, você aprende a saber usar aquilo que aprendeu. Então não adianta aprender uma coisa, não é que você não aprendeu a usar. Simplesmente é aquilo e pronto. Agora, a metafísica, aquilo que você não domina e que você começa a dominar, é um ponto, né? Que traz para você saber usar aquilo. Então, tudo que eu aprendo, eu sei usar. Eu sei como fazer. Então, eu tenho uma situação, eu sei como solucionar. Eu tenho outra coisa. Quando eu não sei solucionar, eu sei que eu não sei. E por saber que eu não sei, acabo sabendo. Simples assim. Mas quando a pessoa não tem essa consciência, ela fala, puxa, eu não sei como fazer, eu não sei agora, o que eu faço, será que eu procuro ajuda? E se procurar ajuda de uma pessoa que também não vai te ajudar, e você pensa que vai? Mas é muito, né, natural, a pessoa vai comprar um carro, aí pede auxílio pro amigo, mas o amigo faz de conta que entende, mas não entende nada. Então o cara cai num buraco, né? O outro se enfia numa dívida, o outro vai procurar investir o dinheiro dele, aplicar, mas vai perguntar para alguém, não vai buscar alguém que domina aquilo. Então, assim, sempre as pessoas estão procurando caminhos, né, que não são pertinentes à realização daquilo. E elas mesmas acabam criando os seus buracos, os seus problemas, as suas situações, porque ela está fazendo coisas que não deveria estar fazendo, né? Então, eu falo por mim, né? Assim, a ideia de estar fazendo esse programa, né? Não só os cursos, né? Quer dizer, são mais de 40 anos de estudar, de ensinar, de conversar e só a escola ela tem 20 e poucos anos funcionando, né? Então, uma conversa às vezes no corredor, na porta da cozinha, não sei aonde, na rua, sempre vira conhecimento, num comércio, sempre vira uma aula, sempre vira um caminho. Então as pessoas param para ouvir, e isso que é maravilhoso. Quando você começa a falar sobre tudo isso, né, e às vezes a pessoa faz uma pergunta, você responde de uma forma que a pessoa fala, cara, mas caramba e tal, isso começa a abrir todo o leque de coisas, né? Então é interessante isso, que as pessoas não estudam isso, mas elas têm vontade de aprender. Isso eu sei. O que falta é a persistência, é pegar firme, né? Porque todo mundo quer aprender, todo mundo, vou falar assim de uma maneira assim, não é isso, mas vamos dizer, todo mundo quer se dar bem, né? Ou seja, quer acertar o caminho, né? Então, é claro que a pessoa quer estar bem, ela quer realizar as coisas, ela quer desenvolver, ela não quer ter problemas, passar por situações, ter perdas, né? Todo mundo quer um caminho para frente, um caminho que se eleva cada vez mais, vai adiante, né? E não cair em buraco toda hora, né? Então, para isso é necessário saber.
Porque além de você ter toda uma construção de trabalho, de uma série de coisas, né? Existem pessoas que não se sabe porquê, né? A inveja, não querem que você vá adiante. Por que aquela pessoa está bem, eu não dou? Por que o cara está feliz, eu não estou? Por que não sei o que lá? Entendeu? E aí começa essa coisa, né? Olha, aquele casal ali tá bem, por quê? Eu não consigo arrumar ninguém, então não sei o quê. Então sempre tem alguma coisa, né? O invejoso é triste. Então, o que a gente aprende? Que a inveja é uma estrutura, a inveja ela é um impulso para as coisas. Então, quanto mais te invejarem, quanto mais você tem para oferecer. Quanto mais eu cresço, quanto mais sou invejado. Então a inveja, ela é um bom caminho. Agora, se eu pensar que ela é um negócio ruim, a inveja vai te dominar, porque ela vai bater e ela vai te consumir, como muitas pessoas passam por isso, né? Ou vai procurar ajuda de alguém e fala, você é muito invejado, não sei o quê. Bom, que bom, né? Maravilha, muito obrigado. Pronto. Então, se você agradecer todos os dias por ser invejado, já mudou. E aí, quando eu lembrar de alguém que não é interessante, né? Eu rezo por ele, porque são essas pessoas, né? Que não te querem bem, que às vezes te olham de uma maneira diferente, que fazem você caminhar. Porque você tem que buscar a ferramenta para isso, né? Olha que interessante isso, né? Uma pessoa, ela tem uma casa destruída, né? Cheia de problemas, tomadas, chão trincado, telhado vazando, enfim. Os amigos dessa pessoa se reúnem, vamos consertar essa casa. Eles vão lá, arrumam um telhado, trocam as tomadas, enfim, põe a casa para funcionar, mas é uma casa velha e remendada. Está funcionando. Bom, esses são os amigos. O inimigo, o que ele faz? Ele tem a pachorra de comprar um trator, né, uma máquina, vai lá e destrói a casa. Vai acabar com isso aqui, vou deixar essa pessoa sem nada, vai quebrar tudo. Bom, pronto. E aí, por acontecer isso, e se você não baixar a cabeça, se você se erguer e entender o que aconteceu na sua vida, o que você faz? Constrói uma casa nova. Então, quem foi que te ajudou? Os amigos que remendaram a sua casa ou o inimigo que fez você construir uma casa nova? Né? Então, tudo é uma questão de ver, de perspectiva, de olhar, né? De saber o que está acontecendo e transformar aquilo em algo melhor, né? Então, o poder de compreensão, ele parte desses princípios, desse caminho, compreender, né? Então, quando eu sei as coisas, eu estou compreendendo como o mundo funciona. Eu sei usar isso. E usando isso, eu vou compreender mais coisas, porque mais coisas vão acontecer na minha vida. E isso vai crescendo, 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 cada vez mais. Então, olha que interessante isso. Se houvesse uma base lá, né, para a criança, desse tipo, como não seria hoje? Né? Então, nós temos que fazer um caminho reverso. Né? Nós temos que trabalhar agora para que todos comecem a se acertar, para isso ir crescendo e até chegar na criança. Porque se os adultos tiverem uma construção de conhecimento e que funciona, a criança também vai receber isso, porque isso acaba acontecendo por osmose, né? Não tem como não. Então, às vezes, muitas pessoas têm filhos, adolescentes com situações, né? Eu não vou ficar aqui enumerando isso, mas, né? Creio que compreendem. E por mais que as pessoas, sabe, tentem buscar, dar educação, uma coisa e outra, passam por situações que não são tão interessantes assim, né? Mas por quê? Porque não rezam, não tem uma construção espiritual, um caminho diferente. E quando você se concentra ali, que você pega firme, você consegue mudar muita coisa. E quando você vive dentro de uma linha de conhecimento, por mais que seja, quem está ao seu lado, ele vai acabar absorvendo. Porque a sua aura, a energia, o
campo que você vive, o campo magnético, ele vai se expandir cada vez mais e vai tocar essas pessoas a ponto talvez de irritá-las, porque elas não querem aquilo. Mas chega um ponto que começa a ceder, porque começa a ver o resultado. Como já atendi, por exemplo, pessoas fora, né, do Brasil, do país, né, e que a esposa, né, fala a nossa língua e ela buscou estudar um pouco, fazer consulta e tal. E depois de alguns anos, o marido, né, que fala bem pouco português, buscou melhorar, porque ele falou, olha, a minha esposa mudou muito, ela melhorou bastante, né, está crescendo profissionalmente, como tudo, né, então assim, eu percebo, não que eu estou ficando para trás, que eu devo acompanhá-la, né, olha que legal isso, né, então não é aquela coisa, eu estou ficando para trás, estou sendo tropa, não, eu quero acompanhar, então eu quero aprender um pouco, para poder falar a mesma língua, né. Quando você começa a desenvolver tudo isso, o que acontece? O grande choque chega num ponto que você vai numa festa e você fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui, bicho? Olha a conversa do povo. É fofoca, é falar de alguém, um que está se mostrando, o outro que não sei o quê, né? Então você vai ter que começar a procurar pessoas que falam a mesma língua, a mesma coisa. E aí você vai ver o quanto isso é legal, gostoso, o quanto se aprende. Isso é uma conversa entre aprendizes, quanto eles não aprendem. Porque o professor fala uma coisa, um entende de um jeito, outro entende de outro, outro entende de outro. E aí, conversando, vão se ajeitar e vão chegar a um caminho da compreensão. O poder de compreender. Né? Por isso que é importante, né, tá buscando sempre, tá estudando, tá em contato com o conhecimento, porque é isso que vai fazer a vida das pessoas melhorarem. O saber. É isso, né? Então, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem como conquistar alguém, não sabem como trocar o trabalho, não sabem como montar um negócio, como buscar uma coisa sozinho. É isso. E quando você sabe, né, o que acontece, né? Mesmo, por exemplo, quando você não tem ideia, isso acontece muito com os aprendizes, mesmo quando você não tem ideia, né, de nada, vamos falar do profissional. Então a pessoa fala assim, tá bem, tem um trabalho, não sei o que e tal. Aí começa a aparecer oportunidades de uma carreira solo, de você andar sozinho, sozinha. E aí você fala, poxa, mas eu nunca pensei nisso. Será que... Bom, por quê? Quando você entra num caminho mais elevado, vão aparecer oportunidades. Não é que você vai trabalhar por conta, não é isso. Isso é de cada pessoa. Então, de repente, você veio para ter experiências desse caminho. Outros não. Quantos, às vezes, invertem o papel? Estão lá num negócio que não está funcionando, mas aparece uma oportunidade para trabalhar para alguém. Se tivesse ali enfiado ali, sem conhecimento, sem nada, talvez essa oportunidade não apareceria, porque não tem campo, não tem abertura. Quando você movimenta o conhecimento, você abriu o livro do conhecimento. E esse livro ele vai se espalhar, vai acontecer. Né? Então, existem, por exemplo, às vezes uma pessoa que trabalha com você não está funcionando. E a pessoa quer manter aquela pessoa, não sei o quê, mas não adianta. Vamos dar mais uma oportunidade, mas aquela pessoa ela tem um outro caminho. Você tem que deixar, você tem que libertar. Se a pessoa quer ir embora, se a pessoa quer seguir uma outra linha, porque tem outra pessoa para vir trabalhar com você. Mas você não está permitindo, você não está conseguindo deixar ela aí sozinha, deixar ela aí, né? De repente a pessoa ela tem coisas que ela faz muito bem, que você vai sentir falta tudo, mas tem coisas que não funcionam, mas também tem coisas que às vezes ela quer ir embora, né? Então, existe essa coisa, você sempre tem que aprender a dar oportunidade. Todo mundo está aqui para crescer e tem que ir adiante. Então, eu não quero mais isso, eu quero aquilo, tal, né? Então, eu sempre digo aos aprendizes, né, para que você consiga mudar o estado do que você vive, é dar o primeiro passo, é se mexer.
Se você não der o primeiro passo, não acontece nada. Não tem jeito. Tem que dar o primeiro passo. Né? Então a pessoa, ela quer ter uma casa, um apartamento, mas só fica nisso. Né? Ou às vezes essa coisa de ficar olhando, né? Hoje tudo é fácil, né? Aplicativo, sei lá o que, não sei o que lá. Meu, vai fisicamente, vai olhar alguma coisa, mesmo que você não vai comprar aquilo, que vai lá ver. Vai sentir o cheiro da poeira, da areia, do cimento, do negócio, da construção, do vazio. Vai conversar com o corretor, vai fazer alguma coisa. Se mexe, movimento. Ah, precisa comprar um carro. Vai lá olhar o carro. Ah, não tem dinheiro agora. Tudo bem, você não vai comprar, mas vai lá, fica fuçando, fica olhando, sente o cheiro, entra dentro, senta, liga, não sei o que. Sabe? Movimento. Ah, tem que comprar uma roupa. Dá uma olhada. Vai, precisa comprar agora, mas vai começar. Então começam a aparecer oportunidades porque você faz o movimento. A ação, poder de compreensão. Então eu compreendo como o mundo funciona. Eu vou lá e faço movimento. É assim que funciona. Né? Então, hoje, com uma série de aplicativos, um monte de coisa, muitas pessoas vão deixando de ir até uma loja, de ir até um mercado, sabe? Eu compreendo a questão do tempo, uma série de coisas, né? Tudo isso. Mas de vez em quando é importante você ir olhar as coisas, sentir o cheiro, sentir os lugares, te dar essa oportunidade. E vão surgir sempre ideias. Pode ter certeza. Quando você está num caminho de compreensão, todo o universo conspira a seu favor. Se a pessoa vive como todo mundo, no mundo, nesse cotidiano aí, né? Que não sai disso. Entra dia, sai dia, é aquilo e acabou. Então, como é que vai sair disso? Não vai sair disso. Né? Se você pegar lá, desde os primeiros vídeos, a gente tem praticamente quase 3 mil vídeos hoje no YouTube, né? Muitos eu falo isso, né? E os primeiros então, né? Quer mudar a sua vida? Mude seus hábitos. Ponto. Mudou o hábito, mudou a vida. E é simples, porque se eu acordo todo dia às 7 horas da manhã, eu vou acordar às 5 para 7. Amanhã eu acordo às 7 e 5. Eu mudei o hábito. Todo dia eu saio da garagem e vou para a direita, agora vou para a esquerda. Ah, mas é contramão. Então eu vou fazer a volta e vou para o outro lado. Eu tomo café nessa padaria, vou tomar na outra. Né? Se eu estou sempre indo num shopping e tal, eu vou conhecer outro. Eu começo a mudar meus hábitos. Aí o universo fala, bom, beleza, você quer mudar a tua vida, eu vou te ajudar. Porque você está demonstrando. A pessoa quer mudar a vida, mas ela não muda um hábito. Ela não muda nada. Ela não muda nada. É só aquilo. Então, como é que o universo vai entender que ela quer mudar, se ela não muda nada? Né? Então é necessário mudar os hábitos, né? Para transformar a vida. Ponto. E devagarinho, né? As coisas vão acontecendo. Poder de compreensão. Né? Quando eu coloco isso em movimento, né? O universo ele se organiza para fazer isso acontecer. E assim as coisas começam a trazerem aí grandes resultados, porque você fez o movimento. Então, de uma forma ou de outra, né? As coisas começam a acontecer. Simples, muito simples. Né? Não tem por que não fazer. Né? As coisas de uma maneira ou de outra, elas se realizam, né? E trazem para você tudo aquilo que de alguma forma, né? É necessário. Tá? Bom, hoje 20, né? Então nós temos hoje 8 horas da noite, é uma aula presencial aqui no Teatro do Instituto da Escola, aula de dança, né, no ritmo da alquimia. Então nós vamos dar continuidade à aula passada, fazendo o processo de iniciação, né, que todos que foram viram o quanto bonito foi isso, né, tem muito crescimento. Então você que é aprendiz já, né, aproveita a oportunidade para participar, conhecer um pouco, se inteirar, conhecer as movimentações de terceira, quarta e quinta dimensão e
partindo do oco da Terra, né, até a esfera mais alta, né? Então, é maravilhoso isso, quando você faz os movimentos, né? Tudo é construído através do ritmo, o ritmo que faz as coisas acontecerem, né? Amanhã, dia 21, nós temos encontro de oração, né? 8h30 da noite, também presencial. E no dia 22, online, né? 8h30 da noite, dinheiro, sucessão de méritos. Então, tá aí a oportunidade, acabei de falar agora sobre dinheiro, sobre um monte de coisa, né? Você começar a trabalhar isso, né? Eu vou deixar contato para vocês, né? Se tiver interesse em perguntar e falar alguma coisa, de repente dar até uma sugestão de programa, alguma coisa para a gente poder conversar, eu podendo falar na rádio, porque às vezes tem assuntos que não são interessantes, né? A gente não pode estar falando tudo e abrindo tudo, né? Então, nós falamos aquilo que podemos dizer, né? Se querem anotar, então, o nosso prefixo é São Paulo, né? 11 9 5025 8364. 9 5025 8364. Então, com isso, né, você está participando aí de um movimento elevado, né, de aprendizado, que segue essa linha de que nós estamos aqui falando, né, o poder da compreensão, que nos leva a uma realização, uma gama de coisas, né, que começam a construir um caminho para a sua vida. E esse poder de realizar, né, ele traz uma movimentação muito grande, né? Eu quero aqui ler para vocês um apelo, né, que trabalha toda essa parte das finanças, né, toda essa construção, as pessoas pelo menos ouvirem, né, quem não conhece, ou permitir que as coisas caminhem melhor na sua vida, né? Só de você estar ouvindo, estar movimentando isso. Depois esse programa ele fica no YouTube, à disposição de vocês, né? Nós temos lá a gravação do Protocolo X desde o dia 1º de abril, do primeiro programa, né? E você pode acompanhar toda a evolução do conhecimento que a gente vem trazendo, a gente vem falando, né? Para poder estar auxiliando vocês num caminho melhor em vossa vida, né? Quando você tem a estrutura do conhecimento, as coisas caminham diferente, né? Não tem como as coisas não acontecerem, né? É uma questão de trabalhar e aguardar o resultado chegar, tá bom? Então, vou ler para vocês. Eu sou a lei da presença em minhas mãos e de meu uso das riquezas e da opulência divina, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei do poder de precipitação e da presença visível de tudo que me é devido, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei de toda a riqueza, de toda a opulência, de toda a substância, de tudo que eu posso desejar de construtivo nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei do poder que age. Eu sou a lei da inteligência que dirige. Eu sou a lei da substância que os ascensionados dirigem e que eles fazem aparecer sobre o plano físico nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu vivo na opulência divina que aparece sobre o plano físico nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou
a presença em minhas mãos do dinheiro de que eu tenho necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei da opulência que eu desejo nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei da presença, da abundância por toda parte, eu desejo empregá-la nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei da opulência divina manifestada em minha vida física, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a ressurreição e a vida da presença em minhas mãos de tudo aquilo que eu tenho necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me o uso de todo o dinheiro necessário à realização do plano divino, nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, dá-me 10 vezes mais dinheiro do que eu peço e vê que eu o empregue ao serviço da luz. Eu aceito a manifestação instantânea deste apelo e te agradeço. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e nosso grande amigo ascensionado, bem-amado Saint Germain, tomai possessão de minhas finanças e controlai-as. Dá-me o dinheiro necessário ao serviço da luz e à expansão sobre a terra da atividade do Eu Sou de Saint Germain. Eu peço que este apelo seja manifestado fisicamente. Eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente e eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e nosso grande amigo, ascensionado, bem-amado Saint Germain, tomai possessão de todo o dinheiro que eu tenho em minhas mãos. Tomai possessão de todo o dinheiro que passa pelas minhas mãos. Carregai com a chama violeta de nosso bem-amado Saint Germain e com a chama rosa de Marte, nosso irmão, e enviai-o pelo mundo, que ele purifique os humanos. Eu te agradeço, Marte, nosso irmão, e nosso bem-amado Saint Germain. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração e grande coro dos ascensionados, colocai todo o humano no lugar que lhe é devido. Mandai-o fazer a coisa exata que ele deve fazer e mandai-o fazê-la perfeitamente. Dá-lhe todo o dinheiro necessário para a realização do plano divino e fazei-o empregar todo para a luz desse instante mesmo e por toda a eternidade. Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, prende-me em teus braços, mostra-me meu caminho, protege-me, defende-me, liberta-me de toda a condição destrutiva. Prende-me fortemente em teus braços e dá-me tudo aquilo de que eu possa ter necessidade nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Arcanjo Miguel e legiões da luz, Arcanjo Miguel e legiões da luz, Arcanjo Miguel e legiões da luz. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Eu sou. Mahashohan, Júpiter e deusa da fortuna. Mahashohan, Júpiter e deusa da fortuna. Mahashohan, Júpiter e deusa da fortuna. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Ayam, eu sou. Potências secretas do coração do grande silêncio. Potências secretas do coração do grande silêncio. Potências secretas do coração do grande silêncio. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Eu sou. Chama espontânea do grande sol central. Chama espontânea do grande sol central. Chama espontânea do grande sol central. Espalha sobre nós tuas riquezas infinitas. Eu sou. Chama espontânea dos milhares dos sóis, senhores da chama azul do grande sol central. Chama espontânea dos milhares de sóis, senhores da chama azul do grande sol central. Chama espontânea dos milhares de sóis, senhores da chama azul do grande sol central. Espalhai sobre nós vossas riquezas infinitas. Eu sou. Chama espontânea dos milhares de sóis na potência de 3 vezes 3. Chama espontânea dos milhares de sóis na potência de 3 vezes 3. Chama espontânea dos milhares de sóis na potência de 3 vezes 3. Espalha sobre nós tuas riquezas infinitas. Eu sou. Eu peço que esse apelo seja manifestado fisicamente. Eu ordeno que ele seja manifestado fisicamente. Eu sou o poder que o faz aparecer sobre o plano físico. Eu peço, eu comando, eu insisto, eu sou e eu mantenho que a energia de meu ser é calma como um lago. E a imagem do que eu desejo nele se reflete e se condensa e aparece sobre o plano físico. Eu sou a lei da calma perfeita da minha energia e da manifestação sobre o plano físico de tudo o que eu desejo para a realização do plano divino.
Eu peço e comando que esse apelo seja atendido com rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Eu sou a ressurreição e a vida das riquezas infinitas que eram meu quinhão durante as 2 primeiras idades de ouro e que servem novamente ao plano divino nesse instante mesmo e por toda a eternidade. Eu sou a lei da vitória invencível do amor divino que me dá uma avalanche de riquezas infinitas para a realização do plano divino. É isso aí, gente, né? Se você, né, vê tudo que a gente falou mais ou menos, por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, né, que a gente fala da pureza divina nesse instante mesmo por toda a eternidade. Então, assim, você está brindando aquilo para agora e por toda a eternidade. Então, é manter as coisas funcionando, né? Porque muitas pessoas conquistaram coisas, construíram caminhos, mas talvez aquilo não sustentou, não foi adiante, né? Então, quando você cria uma consciência diferente, quando você começa a conhecer os caminhos, as coisas, né? Você vê que esse poder de compreensão ele vai te levando a realizar caminhos totalmente diferentes do mundo externo, do mundo aí fora, onde você tem um caminho mais elevado, né? Uma forma de fazer acontecer, né? Que traz para você aí os resultados necessários para tudo aquilo que você necessita, né? Bom, como esse programa fica no YouTube, né? Procurem baixar o aplicativo da rádio, né? No celular de vocês, tanto o Android como da Apple, né? Para vocês poderem participar, às vezes no horário, né? Ver ali no comecinho, das 7 às 7h50 da manhã, de segunda a sexta. E depois, qualquer dúvida que você queira tirar, quer ouvir outra vez, quer conhecer mais, né? Talvez você, por exemplo, colocar lá a playlist lá do Protocolo X, deixar lá rodando, você vai ver que baitas aulas, né, você tá absorvendo e você vai construindo um caminho melhor, né? Deixa um caderno perto, né? Quando tiver um pouco mais de tempo, escreve as coisas, vai construindo, vai estudando. E você vai ver que tudo isso vai te ajudar muito a andar, a ter uma construção, né, da sua vida, das suas coisas, de uma forma mais direcionada, com mais resultados e assim por diante, né? Então, aproveite a oportunidade de ter um conhecimento chegando até vocês, né? Esse programa ele é patrocinado por aprendizes, né? Então, não é sabido por quanto tempo a gente vai conseguir sustentar isso, né? Se você quiser ajudar, quiser ser um patrocinador, é só entrar em contato, né? E ver como é que você faz isso, né? Eu vou deixar novamente aqui o nosso celular, prefixo 11 95025-8364, 95025-8364, né? Então, é uma maneira também de ser um apoiador aí, de ajudar o mundo a ser ajudado. Então, tem pessoas que não têm acesso a nada e às vezes está aí, desiludido da vida, né, dentro de um carro de manhã, né, às vezes está indo procurar emprego ou não sabe o que faz da vida, ou está indo trabalhar, mas está meio desnorteado aí e está ouvindo o programa lá, né, por acaso que não é, e acaba captando isso, né? Eu já tive muitos resultados dessa forma e tudo é feito para ajudar, para fazer as coisas caminharem diferente. E você pode ser uma pessoa que vai ajudar a ajudar, né? Então tá aí a oportunidade de ser um apoiador aí do programa, né? Fazer com que a gente consiga manter isso aí por um bom tempo, né? Blindar contra a passagem do tempo. Eu vou fazer isso para o nosso programa também, né? Então, de alguma forma, isso tem que chegar até as pessoas que também necessitam de uma ajuda, de um favorecimento, de uma ideia, de um caminho, né? Às vezes falta pouca coisa para a pessoa chegar lá e
Isso pode ser aí o grande impulso, né, para essa realização. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado. Aguardo vocês aí nos movimentos, né? Procurem estudar, se puderem, estarem presentes, filhos do movimento. Hoje nós temos dança, né? E amanhã, encontro de oração. E depois de amanhã, o curso sobre dinheiro. Tá bom? Um beijo para vocês, um excelente dia e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.